Fala galera, tudo bem? Voltamos para nosso último bloco de trigonometria. Como eu já tinha falado no final do segundo bloco, a gente vai ver redução de quadrante, tá? Que é basicamente tentar encontrar relações de ângulos maiores que 90 com ângulos que estão no primeiro quadrante, tá? Gente, eu vou basicamente mirar em três tipos de ângulos. Ângulos suplementares, ou seja, ângulos cuja soma é 180 graus. Ângulos replementares, que são ângulos cuja soma é 360 graus. E ângulos explementares, ou seja, ângulos cuja diferença é 180 graus. Tá? Eu vou tentar te explicar isso com uma figura, para a gente tentar encontrar as relações legais desses ângulos aqui. E aí a gente vai encontrar várias relações de maneiras nesses caras. Bom? Dá uma olhada na figura que eu acabei de fazer. Olha a figurinha aí, a figura de redução de quadrante. Preste atenção, eu peguei um ângulo X. Não me interessa que ângulo é esse. Peguei esse ângulo X daqui, tá bom? O que eu marquei? Eu marquei o ângulo 180 menos X, ou seja, eu andei 180 graus. E o menos X, lembra que o menos X é você andar X no sentido negativo, ou seja, no sentido horário. Então, é 180 menos X. Por isso está marcadinho um X aqui, tá vendo? Então, esse é o ângulo X, esse é o ângulo 180 menos X. Gente, X com 180 menos X, essa soma está dando quanto? Essa soma dá 180, portanto, esses ângulos são ângulos suplementares. Beleza? Depois, eu marquei o ângulo 180 mais X, ou seja, eu saí daqui, dei meia volta no círculo e parei aqui. Se eu dei meia volta no círculo, quer dizer que esse tamanho todo aqui em ângulo é um tamanho de 180 graus. Ou seja, 180 mais x menos x, essa conta aqui é igual a 180. Então, x e 180 mais x são ângulos explementares. A diferença é igual a 180. E esse ângulo 360 menos x, a gente andou 360 graus na circunferência e voltou x. Portanto, isso é 360 menos x. X e esse cara aqui são ângulos cuja soma é igual a 360. Portanto, esses ângulos são ângulos replementares. Tá? Então, eu vou escrever aqui, olha, ângulos suplementares. E a gente vai tentar encontrar relações legais entre eles. Tá certo? Ângulos replementares, que são ângulos cuja soma é igual a 360 graus. E para fechar, os ângulos explementares, que são ângulos cuja diferença é igual a 180. Beleza? Gente, por favor, dá uma olhada no 180 menos x. O afixo dele é esse ponto aqui, preto. Tá? Se você pega o afixo e faz a projeção do afixo nos eixos, olha a expressão que eu falei que ia usar bastante. Faz a projeção do afixo nos eixos. Projetei aqui, projetei aqui. Vamos lá, galera. Vamos fazer com cor aqui para ver. Quando você projeta esse cara aqui, ele determina esse pontinho aqui. Então, esse tamanho verde, ele é o quê do 180 menos x? Você já sabe isso. Esse tamanho verde é o seno desse cara. Só que além de ser seno desse cara, ele é seno de quem também? Ele é seno do x. Porque se você pegar o afixo do x e projetar no eixo dos senos, ele determina exatamente o mesmo pontinho. Isso quer dizer que o 180 menos x e o x têm exatamente o mesmo seno. Pronto. Então, olha o que eu vou escrever. O seno de 180 menos x é igual ao seno de x. Ah, Sandro, maneiro. Então, quer dizer, então, que se o seno de 30 é meio, o seno de 180 menos 30, ou seja, o seno de 150 é igual a meio também. É isso. É exatamente isso. Tá? Se você sabe o seno de 30, você naturalmente vai saber o seno de 150, que é o suplemento de 30. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada, por favor, nesse carinha aqui, no 180 menos x de novo. Vamos dar uma olhada agora quando você projeta o afixo dele no eixo dos cossenos. Olha, projetei no afixo no eixo dos cossenos, gerei esse segmento roxo aqui. Tá certo? Esse segmento roxo, ele é o cosseno de 180 menos x.
Só que se você olhar com um pouquinho de atenção, dá uma olhada, por favor, nesse segmento azul que eu estou fazendo aqui. Esse segmento azul aqui, ele é gerado quando você projeta o afixo do eixo x no eixo dos cossenos. Tá certo? Então, esse cara aqui, azul, é o cosseno de x. O cara roxo é o cosseno de 180 menos x. Gente, sem muito esforço, dá para você perceber pela simetria da figura que tanto o segmento roxo quanto o segmento azul, eles têm o mesmo tamanho. Só que eles estão em posições diferentes no eixo. O cara azul está na parte positiva, o cara roxo está na parte negativa. Então, olha o que você consegue escrever de uma forma bem simples. Você consegue escrever que o cosseno de 180 menos x, ele tem um sinal trocado em relação ao cosseno de x. Portanto, ele é menos o cosseno de x. Tranquilo, galera? Beleza? Então, olha para mim. Se você entendeu a parte visual do círculo, é isso que te interessa, entender a parte visual. Fez isso, fechou o problema, tá? Vamos partir para os próximos, dá uma olhadinha aí. Agora vamos olhar, por exemplo, para o x e para o 360 menos x. Cara, agora é muito bobo, né? Porque agora a gente já tem a figurinha quase completa. Olha, o seno do x é esse segmento verde, beleza? O seno do 360 menos x, vou botar de uma cor aqui, ó. Vou botar, ó, pega o 360 menos x, projeto o afixo no eixo, esse segmento aqui, ó, essa corzinha meio laranja aqui, né? Tá certo? Mais uma vez, pela simetria do nosso problema, repara que o verde e esse meio laranja aqui, eles têm exatamente o mesmo comprimento, só que, mais uma vez, eles têm sinais trocados. Se eles têm sinais trocados, olha o que eu posso escrever. Eu posso escrever que o seno de 360 menos x, ele é o trocado do seno de x. Tranquilo, galera? E facilmente dá para perceber que quando você pega o afixo de 360 menos x e projeta aqui, olha o que você obtém. Você obtém um segmento azul. Quando você pega o x, o afixo dele, e projeta no eixo dos cossenos, você encontra o azul também. Se você encontra o azul também, olha que beleza, o cosseno de 360 menos x é exatamente igual ao cosseno de x. Tranquilo, galera? Tá? Então, essas duas relações são as relações mais básicas possíveis entre ângulos suplementares e ângulos replementares. Ficou muito fácil assim. Olha só, tira direto para os ângulos suplementares. Como é que fica? Olha o x agora, esse cara aqui, e olha o 180 mais x. Gente, quando você pega o x, o afixo dele, e projeta no eixo dos senos, o segmento que você obtém é o segmento verde, tá certo? Se você pega o 180 mais x e projeta no eixo dos senos, qual é o segmento que você obtém? É o segmento laranja. Mais uma vez, o segmento verde e o segmento laranja têm o mesmo tamanho, só que com sinais trocados. Portanto, olha o que a gente pode escrever. Que o seno de 180 mais x é menos o seno de x. Beleza? E, finalmente, olha para o x aqui, projeta no eixo dos cossenos, a gente encontra o segmento azul. Pega o 180 mais x, projeta no eixo dos cossenos, a gente encontra o segmento roxo. Eles têm o mesmo tamanho, mas com sinais trocados. E, portanto, o cosseno de 180 mais x, ele é menos o cosseno de x. Tranquilo, galera? Tá? Pô, Sandro, seno e cosseno ficou fácil. E a tangente, como é que a gente faz? Gente, é muito simples. Como é que você define tangente? Não é seno dividido pelo cosseno? Pega essas duas relações aqui, divide uma pela outra. Seno dividido por cosseno, tangente de 180 menos x. Seno dividido pelo cosseno, tangente de x, só que com menusinho na frente, menos tangente de x. Pô, Sandro, maneiro, olha lá, legal. Tem 3 relações bacanas para ângulos suplementares. Muito simples. Ângulos replementares, como é que fica? Quero tangente. Pega seno, divide pelo cosseno. Tangente de 360 menos x. Pega seno, divide pelo cosseno, com menusinhos na frente, menos tangente de x. Olha lá. Simples pra caramba. Beleza? Ângulos suplementares, como é que fica a relação entre as tangentes? Olha lá, seno sobre cosseno, tangente. Tangente de 180 mais x. Seno sobre cosseno, olha lá, menos dividido por menos dá mais. Que beleza! É exatamente igual a tangente de x. Tá certo?
Olha para mim, por favor, pessoal. Eu não quero que você decore essas expressões. Mais uma vez, eu vou repetir sempre isso. O objetivo aqui das nossas aulas não é que você decore as coisas, é que você entenda o processo construtivo. A parte de decoreba, ela vai naturalmente acontecer quando você faz exercícios, tá? Então é importante que você aprenda esses conceitos para que você, quando desenhar o círculo trigonométrico, cara, o bizu é o seguinte, se você sabe seno e cosseno, acabou. Porque seno e cosseno te dá tangente, já te dá direto secante e cossecante. Então, se você sabe seno e cosseno bem, direitinho no círculo trigonométrico, você sabe tudo. Então, faz o desenhozinho do círculo para você tentar entender como é que é o lance lá e você fazer as continhas necessárias no problema. Tá bom? Então, é muito importante você lembrar mais uma vez, seno e cosseno você encontra fazendo projeção de afixo nos eixos, tangente você encontra fazendo o prolongamento do raio até encontrar o eixo da tangente, mesma coisa para cotangente. Tá bom, pessoal? Beleza? De verdade? Então, essas relações que a gente acabou de tirar são relações importantes, mas elas são muito mais valiosas quando você desenha um círculo trigonométrico. Beleza? Tá bom? Gente, vamos pegar alguns exemplos de questões envolvendo círculo trigonométrico para a gente começar a entender como é que aplica essas coisas em problemas. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha esse primeiro exercício. Esse primeiro exercício ele parece estranho, né? Caramba, vou calcular a área de um triângulo, né, que está num círculo trigonométrico. Poxa, Sandro, como assim, cara? Tá difícil isso aí. Gente, vocês vão ver que esse problema ele é muito bobo se você entende a definição de círculo trigonométrico. A primeira pergunta que eu te faço é uma pergunta de seleção. Qual é o único dado desse problema? Tu tem 1 segundo para pensar. Pronto, já pensou. Qual é o único dado desse problema? Repara que o único dado desse problema é, primeiro, é um círculo trigonométrico, então o raio é 1, isso é definição. E o segundo dado desse problema é o quê? Alfa. Alfa é um dado. Se alfa é um dado, isso quer dizer que a tua resposta pode ficar em função exclusivamente de alfa. E aí, quando a gente fala que pode ficar em função de alfa, olha para mim. Quando em física, por exemplo, ou em matemática, o professor pede para você colocar o teu problema, a resposta do problema em função do ângulo alfa, ele quer que você coloque ou função diretamente de alfa ou em função do seno e do cosseno da tangente. Porque em matemática, quando eu sei o ângulo, quando eu conheço o ângulo, já por premissa você conhece seno, cosseno e tangente. Então esse ângulo alfa é um ângulo conhecido. Se alfa é conhecido, eu conheço seno, cosseno e tangente. Legal? Beleza? Então eu quero encontrar nesse problema a área do triângulo em função do alfa. Vamos tentar fazer, vamos embora, vamos lá. Dá uma olhada aí. Gente, vamos nessa. É fácil perceber nesse triângulo que ele é um triângulo retângulo? Você consegue perceber isso fácil? Por que é fácil perceber? Quem é esse eixo aqui? É o eixo das tangentes. Quem é esse eixo aqui? É o eixo das cotangentes. Assim como o eixo dos senos e o eixo dos cossenos são eixos perpendiculares, assim também o são os eixos de tangente e cotangente. Se isso é um triângulo retângulo, dado que esses eixos são eixos perpendiculares, para você encontrar a área de triângulo retângulo, basta que você encontre altura e base. Tá certo isso? Altura e base. Bom, maravilha. Vamos lá, galera. Agora vamos com muita atenção. Aqui está o ângulo alfa. Esse ponto vermelho que eu estou pintando aqui, ele é o que do alfa? Já sabe o nome dele, não sabe? Ele é o afixo de alfa. Muito legal. Presta atenção. Se esse eixo é o eixo das tangentes e esse é o afixo de alfa, como é que você faz para calcular a tangente de alfa? Você não pega esse cara aqui e vai prolongando até bater no eixo das tangentes? Opa, pum, bateu aqui. Quando bate ali, isso quer dizer que todo esse segmento verde que eu estou pintando, todo esse segmento verde, ele representa o que do alfa? Ele representa a tangente do alfa. Gente, por favor, agora preste atenção. Se todo o segmento verde é igual a tangente de alfa, quanto que vale esse segmento do B até esse carinha aqui? É fácil, porque do B até esse carinha é o mesmo tamanho do que daqui até aqui. Só que o tamanho daqui até aqui, por definição, é o que do círculo? É o raio. Então, esse tamanho aqui, como é um círculo trigonométrico, o raio vale 1.
Então, esse tamanho aqui, assim como esse tamanho, vale 1. Então, por favor, esse segmento CB, o segmento CB, vê se você concorda comigo que ele é igual a tangente do ângulo alfa menos 1. Pegou essa ideia aí? Que CB é a tangente de alfa menos 1. Por quê? Porque ele é todo esse segmento verde, que vale tangente de alfa, menos esse pedacinho aqui, que é o raio do círculo, vale 1. CB é o primeiro cateto que a gente encontrou. Tá safo ou não, pessoal? Beleza? Então, agora vamos embora para tentar encontrar o segmento AB. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Quando você pega o afixo de alfa e prolonga até encontrar o eixo das cotangentes, pum, bateu aqui. Quando bateu no eixo das cotangentes, esse segmento roxo que ficou determinado, ele é o que do alfa? Tu já sabe isso. Ele é a cotangente de alfa. Maravilha! Ele é a cotangente de alfa. Tá certo isso? Agora, mais uma vez, galera, por favor. O segmento que vai daqui, desse 1 que está marcado, tá? Desse 1 que está marcado, até o B, daqui até aqui, esse segmento tem qual tamanho? Ele tem tamanho 1, porque é o raio do círculo trigonométrico. O segmento roxo, ele tem um tamanho de cotangente de alfa, que é esse tamanho aqui. Então, galera, muito simples. Como é que você faz para calcular o segmento AB? Quem é AB? AB é tudo menos o segmento roxo. Se é tudo menos o segmento roxo, é simplesmente 1 menos cotangente de alfa. Olha lá, maravilha. Já tem o segmento AB, já tem o segmento CB. Que legal. Como é que a gente faz para calcular a área? Logo, área de triângulo. Como é que você faz a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base é o segmento AB, que é 1 menos cotangente de alfa. O segmento CB é o segmento que tem tamanho tangente de alfa menos 1. Tudo isso sobre 2. Tá certo? Se você quiser abrir essa expressão aqui, ó, faz a distributiva. Fica assim, ó, 1 vezes tangente. Tangente. 1 vezes 1 dá menos 1. Menos cotangente vezes tangente. Menos cotangente vezes a tangente. Tá certo? Tudo isso mais cotangente de alfa. Tudo isso sobre 2. Tá certo? Uma coisa que é muito simples de você notar é o seguinte. A tangente não é o inverso da cotangente? Quando eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado que você encontra é quanto? O resultado é 1. Tá certo? Portanto, a resposta do problema fica assim. Tangente de alfa mais cotangente de alfa menos 1 menos 1. Menos 2. Tudo isso sobre 2. E essa área é a área do nosso triângulo. Repara que eu sei que nesse problema, o nosso problema está finalizado, porque a única resposta que eu encontrei, ela está em função da tangente e da cotangente do ângulo alfa, que é um ângulo dado no problema. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, olha para cá. Em trigonometria, é muito importante você dominar o círculo trigonométrico, as coisas básicas do círculo trigonométrico. É muito importante você saber fazer isso, tá bom? Vamos pegar um segundo problema, que também é um problema qualitativo, dentro do círculo trigonométrico, para a gente tentar entender de verdade como é que é a construção do círculo, como é que a gente aplica isso em problemas. Dá uma olhadinha aí. O problema, cara, é o seguinte. Calcular o valor dessa expressão. Cosseno de 1 grau mais cosseno de 2 graus mais cosseno de 3 graus até o cosseno de 179 graus. Sandro, pelo amor de Deus, eu não conheço esses cossenos. Gente, olha para cá, por favor. Quando, em questões, o cara pede uma soma desse tamanho, ele não quer que você calcule cada parcela para depois somar. Por favor. Ele quer que você encontre uma relação entre as parcelas. Gente, olha só. A gente acabou de ver lá em ângulos explementares, replementares, suplementares, o seguinte. Por exemplo, pensa no 120 graus. O 120 graus, ele é o suplemento do 60. Então, o cosseno de 120, ele é menos o cosseno de 60. Então, se eu pegar o cosseno de 120 e somar com o cosseno de 60, essa soma vai dar quanto? 0. Olha que beleza. Acabou o problema, meu amigo. Acabou. Olha de novo para esse problema. Dá uma olhadinha com atenção. Olha para cá. Eu tenho o 1 grau
e tenho 179 graus. Quando você soma esses ângulos, essa soma dá quanto? Essa soma dá 180. Então, isso quer dizer que esses ângulos são ângulos suplementares. Se eles são ângulos suplementares, o cosseno de 179 é menos o cosseno de 1. Ou seja, esse cara mais esse, a soma dá quanto? Zero. Olha que coisa fácil. Olha o 178, olha o 2. A soma desses caras dá quanto? Dá 180. Eles têm sinais trocados. Esse cosseno junto com esse, cortou, foi embora. Agora é a maldade. Quando você corta todo mundo, vai cortando todo mundo, cortando, cortando, cortando. Se eu começo de 1, 2, 3, 4 até o 179, quem é exatamente a parcela que vai ficar bem no meio, já que eu tenho uma quantidade ímpar de termos, né? Eu vou do 1 até o 179. Se eu tenho uma quantidade ímpar de termos, o termo central é a média aritmética entre 1 e 179, que é o cosseno de 90. Mas, gente, por favor, o cosseno de 90 dá quanto? Direto, dá zero. Portanto, cortei todo mundo, só sobrou o cosseno de 90, e o cosseno de 90 a gente sabe que é igual a zero. Tranquilo, galera? Beleza? Tá? Mais um probleminha para você fechar o círculo trigonométrico tranquilo. Só olhando o círculo, a gente consegue fazer esse problema aqui. Esse problema é um problema de vestibular. Apareceu na prova da UF, tá? Aqui do Rio de Janeiro. E é um problema muito simples, que pode ser um problema muito aplicável no problema do Enem, né? Na provinha do Enem. Dá uma olhadinha rapidinho. Olha esse problema aí. Observando a figura abaixo, podemos dizer o quê? Bom, vamos lá. Primeira coisa que ele fala é o seguinte: o cosseno de alfa é menor que o cosseno de beta. Gente, cossenos e senos você acha fazendo projeção do afixo nos eixos. Está aqui o afixo de alfa. Quando você projeta o afixo de alfa no eixo dos cossenos, você tem esse tamanho aqui, que é um tamanho positivo. Se você pegar o beta e fizer a mesma coisa no eixo dos cossenos, olha aqui, gente, pelo amor de Deus, o cosseno de beta está na parte negativa. Como é que o cosseno de alfa, que é positivo, vai ser menor que o cosseno de beta, que é negativo? Está errado. Primeira opção está furada. Beleza? Depois, o cosseno de gama é maior que o cosseno de alfa. Vamos lá. Pega o afixo do gama, projeta no eixo dos cossenos. Gente, visualmente dá para perceber que o cosseno de alfa é bem maior que o cosseno de gama. Então, o cosseno de gama maior que o cosseno de alfa está errado. Beleza? Depois, o seno de alfa é maior que o seno de beta. Vamos lá. Para calcular seno, a gente pega o afixo e projeta no eixo dos senos. Esse cara aqui é o seno de alfa. Para calcular o seno de beta, a gente pega o afixo do beta, projeta no eixo dos senos. Esse cara é o seno de beta. Opa, olha aí. O alfa tem um seno que é positivo. O beta, nesse caso aqui, tem um seno que é negativo. Tá vendo aí? Beleza? Então, o seno de alfa, ele é maior do que o seno de beta? Verdade. Portanto, gabarito, letra C. Tá tranquilo, pessoal? Beleza? Tá? Então, a ideia básica da trigonometria é você fazer o círculo trigonométrico, e aí, depois que você resolve o círculo trigonométrico, é muito simples. É você encontrar senos e cossenos e simplesmente, observando o círculo, você tirar as relações básicas. Beleza? Tá? Galera, nas nossas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre trigonometria e a gente volta nesses assuntos para fixar um pouco mais esses conteúdos para você ficar bem tranquilo com problemas de trigonometria. Beleza? Grande abraço, pessoal. Valeu!